Olá, salve Maria, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sei que Deus tem muito para fazer na sua vida por meio de tudo que nós iremos falar aqui e eu espero muito mesmo que seja um divisor de águas para a forma como você tem vivido e levado a sua vida até aqui. Eu já peço ao Espírito Santo que abra o seu coração, a sua mente, para que você possa conseguir enxergar e consertar, para que você consiga alavancar em todos os sentidos. Eu me chamo Sara, eu tenho 20 anos, faço parte do grupo de oração Filhos das Promessas e também estou participando do movimento Universidades Renovadas com o grupo de oração Nossa Senhora de Fátima no IFTM daqui de Paracatu. Nós vamos buscar fazer uma série de vídeos como este sobre assuntos que nós consideramos importantes para a nossa vida neste momento e que também são úteis em todos os sentidos. Nesse vídeo nós iremos falar sobre constância. Eu acredito que antes de tudo isso acontecer e nós ficarmos vivendo dessa forma, cada um no seu canto, digamos assim, acredito que a maior desculpa que todos nós apresentávamos no cenário em que nós não conseguíamos cumprir com as nossas obrigações era a falta de tempo. De repente nós nos confrontamos com uma realidade em que nos fez enxergar que o problema nunca foi o tempo. O problema sempre foi nós mesmos. Se nós pararmos com sinceridade para observar, nós iremos perceber que nem sempre são as outras pessoas, a situação, mas geralmente somos nós mesmos, que não sabemos lidar, que não sabemos como nos comportar. Então por isso que nós iremos falar hoje sobre constância na nossa vida como um todo, sobretudo na vivência dos sacramentos e na vida de oração. Por que nós iremos falar como um todo? Nós somos seres completos, complexos e que precisam viver em totalidade. Então é impossível nós separarmos a nossa vida afetiva da nossa vida acadêmica, da nossa vida espiritual. Nós somos um mesmo ser em cada uma dessas situações. Então é descabido tentarmos nos repartir para apresentarmos uma face diante de cada uma dessas perspectivas. E se você ainda não entendeu isso e vive dessa forma, eu acredito que agora é o momento de você virar essa chave na sua cabeça, de que é impossível separar, porque eu sou uma mesma pessoa em cada um desses lugares. Então, os meus princípios de vida, eles não têm que ser relativos, eles não têm que se adaptar, eles têm que ser os mesmos em cada uma dessas situações, amém? Então, eu preciso que você entenda isso, que você talvez esteja vivendo de uma forma mais ou menos e desanimado, parecendo que está faltando algo, um vazio. Pode ser que você não esteja vivendo com totalidade em todos os aspectos que você vive hoje, está correspondendo com coerência com o ser que você é. Então, eu preciso aqui apresentar para você alguns aspectos que talvez você nunca tenha pensado sobre. Para nós que somos seres humanos racionais, é o que nos difere dos animais, as coisas precisam fazer sentido. Nós somos movidos, apesar de em muitos momentos acharmos que não, mas nós somos movidos pela nossa mente, pela nossa razão. É por isso que, se você parar para observar, você sempre vai ter no seu interior dúvidas, perguntas, o porquê. Talvez você não consiga ser constante até aqui naquilo que você se propõe, porque as coisas para você ainda não fizeram sentido. Na escola, nenhum professor conseguiu te ensinar de uma forma que entrasse na sua cabeça de fato, fizesse sentido para você. Talvez a sua vida de fé ela tenha sido um monte de altos e baixos muito extremos, porque a fé ainda não fez sentido para você. A partir do momento que você sabe um porquê, um como e um quando, você consegue fazer com que as coisas elas tenham um encaixe na sua mente, como que um quebra-cabeça. Daí você consegue, caramba, agora isso faz sentido. Você tira uma força de dentro de você para cumprir com aquilo que você nem imagina de onde ela vem. Então a primeira coisa que eu quero apresentar aqui é o porquê nós precisamos ser constantes. E de forma muito breve, muito objetiva, nós precisamos ser constantes porque sem constância não se chega a lugar algum. E isso você pode enquadrar em qualquer âmbito da sua vida. É algo terrível quando nós vemos pessoas que elas não conseguem se quer começar, muitas ainda têm esse aprisionamento de que nem conseguem começar, e outras começam
mas param na metade. Você conhece alguém assim? Uma pessoa que ela começa muito bem, com um entusiasmo enorme, e quando chega a um certo tempo que aquela paixão, aquele fogo passa, ela não consegue continuar. Ela nunca acaba o que ela começa. Ela sempre deixa na metade do caminho. Essa pessoa é uma pessoa inconstante. É uma pessoa que não consegue ser perseverante, não consegue dar passos. Ela sempre vai e para. Ela nunca consegue prosseguir. Era uma dor tremenda. E quanto mais isso acontece, mais inconstante você fica, porque você começa a criar dentro de você um sentimento de incapacidade. Você nunca conseguiu, você nunca vai conseguir, porque você não consegue caminhar até o final. Você sempre para, você nunca consegue trilhar aquele caminho como todas as outras pessoas. Daí entra a comparação e você começa a se sentir extremamente inferior aos outros, e a situação vai virando uma bola de neve de tal forma que só vai piorando. Você me entende? Talvez você esteja passando por isso, você chegou a um ponto da sua vida e você olha para trás e percebe que você não fez nada. Eu já passei por um momento assim em que parece que até hoje tudo que você viveu nada faz sentido. Entende? Nada tem coerência, nada foi pra frente, sempre começou sem concluir, e você olha ao seu redor e vê as outras pessoas trilhando o caminho delas, evoluindo, conseguindo alcançar os objetivos, e você se sente fora do mundo, fora da realidade, como se pertencesse a outro tempo, a outro planeta, porque todo mundo consegue, você não consegue. Entende que é uma situação complexa, é difícil de lidar. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. A constância é uma virtude, e uma virtude que, na ordem da graça, forma santos. Então, estou falando aqui para um público católico, mas também, se você não é, agregue isso para você, mas se você entenda de que os santos, eles não foram santos por não pecarem, por não fazerem parte desse mundo como se fossem pessoas especiais, escolhidas ao acaso. Nós somos chamados a ser santos, e eles nos ensinam de que eles não foram os que não pecaram, mas os que nunca desistiram. Eles foram constantes, fiéis, perseverantes até o fim. Então, uma virtude que nos leva para onde nós pretendemos chegar. Eu queria que você fizesse uma analogia como se a sua vida fosse uma viagem. Se você quer viajar, mas você não sabe aonde você quer chegar, você concorda comigo que qualquer caminho para você é o suficiente? Você só quer viajar, você só quer sair e ir para algum lugar. Então você automaticamente vai escolher aquilo que é mais cômodo, que te exige menos financeiramente, que para você é mais confortável, porque você não sabe onde você quer chegar. Qualquer destino para você é o suficiente. Agora, se você sabe aonde você quer chegar, você entende que se você não tiver um roteiro, se você não tiver algo programado, todo um caminho a percorrer, você não consegue chegar. Se você se embaraça no meio da viagem e porventura perde uma escala, se perde, você concorda comigo que você não vai conseguir chegar lá? Ou pelo menos você vai ter que dar outra volta, vai demorar muito mais para chegar. Então, se você tem um objetivo, você sabe aonde você quer chegar, e isso eu tô falando na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida afetiva. Como eu disse, elas são inseparáveis. Você precisa ter um roteiro, você precisa ter um itinerário, e você precisa entender de que se você não segue aquilo, você não vai chegar. Talvez seja uma realidade dura, mas infelizmente eu preciso falar aquilo que você precisa ouvir, e não aquilo que você quer ouvir. Se você não segue o caminho que você sabe que você deve seguir, você não vai chegar lá. Não vai. Então você precisa refazer o seu roteiro, você precisa parar para pensar. A grande pergunta é aonde? Por quê? Como eu vou chegar lá? Preciso que você entenda desde já que nós não fazemos só aquilo que nós queremos, nós fazemos aquilo que nós precisamos fazer. E a grande chave da maturidade da vida adulta é isso, é entender de que se você acorda com vontade ou não, sendo você um adulto, você precisa sair para trabalhar do mesmo jeito. E eu tenho para mim que tudo na vida de um adulto parte do princípio da decisão.
Porque nós não podemos mover a nossa vida pelos nossos sentimentos. Eles são voláteis, efêmeros. Nós somos capazes de mudar de uma alegria extrema para tristeza em questão de minutos. Então imagina se você vai pautar toda a sua vida, que exige grandes escolhas, que trazem grandes consequências, em sentimentos. Agora eu quero, depois eu não quero. Você vai ficar parado no lugar. Então, como adultos responsáveis, nós precisamos pautar a nossa vida na decisão. E nós não decidimos sobre algo que nós não sabemos, não conhecemos, que não faz sentido para nós. Então, para você amar, você precisa ter uma decisão. Para você perdoar, você precisa decidir. Para você ser alguém bom, você precisa decidir. Basicamente, para nós fazermos tudo aquilo que é bom para nós, para os outros, tudo aquilo que é realmente louvável, nós precisamos nos decidir. Nós, como pessoas manchadas por um pecado original, nós temos dentro de nós uma concupiscência de sempre fazer o que é errado, o que é maléfico, não fazendo aquilo que é benevolente de forma automática. Tudo que nós fazemos de bom é pura bondade de Deus, porque até o que nós fazemos de bom, no fundo, tem uma maldade. Se você ajuda alguém, no fundo você pensa, nossa, eu sou melhor que os outros, nossa, eu estou ajudando. Sempre tem uma vaidade. Sempre tem algo de ruim no final. É aquela velha história de que o mal que eu não quero eu faço e o bem que eu quero eu não faço. Então, nós não precisamos de muito esforço para fazer aquilo que é ruim, é algo da nossa própria natureza. A palavra que tem que ficar em nós hoje é o esforçai-vos. Eu quero falar para você de coração mesmo. Se você se identificou e você olha para trás, olha para sua vida e parece que você nunca foi adiante, que você nunca conquistou nada, eu quero que hoje você seja liberto mesmo. O conhecimento, a razão, ela tem esse poder de nos libertar, de fazer com que nós soframos uma mudança de mentalidade. E a partir do momento que a sua mentalidade muda, esse novo pensamento bem gestado, bem ruminado mesmo, quando ele passa para o seu coração, é fecundo, ele gera frutos. Então, a partir do princípio de que você já entendeu por que você precisa ser constante, é uma questão de sobrevivência. Você precisa se perguntar por que eu não consigo ser constante? Porque até hoje eu nunca consegui ser perseverante. A partir do momento que você entende o porquê, você vai sofrer um processo de desintoxicação e você consegue estabelecer um novo como eu vou fazer isso funcionar a partir de agora. Eu tenho algumas razões que podem fazer sentido para você. O primeiro deles talvez seja a falta de conhecimento. Os conhecimentos, eles são importantes muito, porque eles nos dão essa característica de humanidade. Mas você entendeu que você precisa, como adulto, pautar toda a sua vida na razão, ela está intimamente ligada ao conhecimento. E você pode abrir um leque de que talvez você seja uma pessoa que nunca se deu muito bem com os estudos e isso gera em você um trauma. Eu particularmente nunca vi alguém que dizer não gosto de estudar, sempre fui péssimo aluno, nunca fez sentido pra mim querer conhecer sobre as coisas de Deus. Entende? Quando eu digo que nós somos complexos e totais em tudo, se você não gosta de estudar porque você sofreu ali algum trauma na sua infância, adolescência, algo que remete à escola, que remete a estudo, conhecimento, você não vai conseguir saber sobre a fé da igreja. Porque não são áreas diferentes da sua vida, são uma mesma área que precisa de cura. E o conhecimento ele é extremamente importante para nós. Nós precisamos conhecer, então logo nós amaremos. Ninguém ama aquilo que não conhece. Você precisa pensar justamente sobre os traumas, sobre as feridas. Nós somos pessoas que, assim, salvo raras exceções, não tivemos uma boa construção familiar, não tivemos bons exemplos, fomos muito feridos, muito machucados. E aqui eu não estou dizendo que você tem que ficar se vitimizando. Eu sou assim porque eu tenho tal ferida, eu sou assim porque me machucaram, não sei o que lá. Isso é coisa de gente fraca, é coisa de gente imatura. Eu estou aqui dizendo que você precisa observar suas feridas, e aqui é difícil porque nós tendemos a fugir disso, porque quando você olha, dói. Porque vem todo o pensamento de novo, as lembranças, e aquilo dói. Mas se você não parar para observar e se dar atenção, elas nunca vão desaparecer daí. E acredita em mim quando eu digo que elas vão ser curadas, elas vão ser saradas. Falo como um testemunho de vida mesmo. Não cabe falar aqui, mas
acredita em mim, elas param de doer. Se você permitir, porque a cura acontece. Mas você precisa olhar com carinho mesmo pra dentro de você, porque a sua dor é você. Você precisa de cuidado. Talvez seja isso que não te permita ser constante. Sempre crave. Você chega até onde uma lembrança dói e você recua. É automático nosso. Nós não gostamos de sentir dor, mas é algo que faz parte da nossa vida. É essencial, porque o sofrimento nos aproxima de Deus, nos aproxima do sofrimento de Cristo, nos faz mais santos, nos faz pessoas melhores. Nós não podemos ser maior que o nosso Senhor. Se Ele passou pelo Calvário, é sinal de que nós também iremos passar. Ele deixou para nós um caminho, Ele deixou para nós um rastro por onde nós devemos seguir. Então você precisa olhar com carinho, observar-se. Outra questão, a falta de esforço. Cientificamente falando, para que algo entre para nossa rotina, para que faça parte do nosso dia a dia, para que vire um hábito, nós precisamos de no mínimo 21 dias praticando, que ela comece a exigir de nós menos esforço. E aqui eu não digo que vai chegar um tempo, vai ser super fácil e não vai exigir esforço, vai exigir menos. Precisa de um tempo. Você não vai conseguir ser constante se você começa a fazer algo e para em 3 dias, para em uma semana. Então você precisa se esforçar. E nós vivemos um tempo de uma juventude fraca, de pessoas adultas fracas, sem maturidade, em que tudo precisa ser fácil, tudo tem que exigir pouco de você e você quer ir longe dessa forma. E eu te digo, infelizmente, você não vai conseguir caminhar dessa forma, porque isso é imaturidade, isso é coisa de criança. Você precisa amadurecer. Coisas que valem muito custam muito. E é justo que muito custe aquilo que muito vale. Porque sem esforço nós não alcançamos nada. E o dia que você não quiser rezar, você simplesmente não vai rezar porque você não quer? Você vai rezar porque aquilo faz parte de você, aquilo já virou um hábito, uma rotina. Santo que agora eu me esqueci qual, não sei se é Santa Catarina ou Santa Teresinha, que é parte das regras da congregação de adorar todos os dias. E houve um dia em que ela não tinha a mínima vontade de adorar Jesus, e mesmo assim ela precisava. E ela foi até o sacrário, até o Santíssimo, e ela falou para Jesus que naquele dia ela não tinha vontade de adorar, mas que ela ia contar os tijolinhos para ficar ali na presença dele. E em outra ocasião ela pergunta para Jesus quando foi o dia em que ela fez a melhor oração. E Jesus fala para ela, aquele dia em que ela não queria adorar, mas ela contou os tijolinhos para ficar na presença dele. Então é mais valioso aquilo que nós fazemos quando nós não temos vontade, porque nós fazemos com mais sinceridade. A preguiça é um mal terrível, é algo que não vem de Deus. E nós precisamos sair de nós para vencer. Nós não podemos ficar ali nutrindo, conformar com aquilo e nos deixar levar. Nós precisamos sair de nós de forma bem prática. Se você tá com preguiça e você fica o dia inteiro deitado, assistindo TV, jogando, vendo filme, não faz algo de útil, você não vai conseguir se livrar. Então levanta, toma um banho gelado, se esforça mesmo e você vai começar a fazer algo ali e depois você vê que no final você até gostou de ter feito. Foi bom, se tornou menos difícil para você, mas você precisa sair, você precisa dar esse pontapé inicial para vencer a preguiça. Nós precisamos comportar-nos como adultos que somos. Outra coisa que pode estar te atrapalhando muito talvez seja o excesso de eletrônicos. Eu digo por mim mesma que os eletrônicos eles nos roubam muito tempo em certos momentos. Às vezes nós estamos ali com o celular na mão e vamos ver algo muito rápido e já abrimos outra aba e quando nós vemos já passou meia hora, 40 minutos, 1 hora, um dia se foi e você não fez nada daquilo que você precisava fazer, nada daquilo que eram suas obrigações. Nós precisamos entender de que primeiro vem a obrigação, depois a religiosidade e por último o lazer. Refletem uma certa imaturidade também, nós ficarmos presos àquilo como se fôssemos crianças, entende? Estabelecer limites, porque é algo que te rouba da realidade, aquilo que você precisa fazer, gera preguiça e nós gostamos disso, né? De ficar ociosos, de ficarmos o dia inteiro sentados com as pernas para cima, salvo vezes que nós estamos realmente dispostos e animados para fazer as coisas, intervale-se mesmo com sinceridade, para que você consiga dar passos. Algo também muito relevante é a falta de organização e a falta de prioridades. E eu acho que nenhuma palavra resume mais a vida de um adulto do que prioridade. Nós adultos, nós precisamos entender de que o mundo ele é muito vasto
mundo e nós precisamos priorizar. Nós precisamos lidar com aquilo que é mais importante primeiro. O adulto que não tem prioridades não vai conseguir cumprir com nada em plenitude. Já percebeu que para outras coisas nós temos tempo? Nós temos dinheiro? Essas coisas são as nossas prioridades. Então, quando você diz para alguém que você não tem tempo para ficar com ela, para visitá-la, você está dizendo claramente para essa pessoa de que ela não é uma prioridade na sua vida. O dia ele tem o mesmo tamanho para todo mundo. Então, por que alguém consegue arcar com as suas obrigações e outras pessoas não? Porque não tem prioridade. O que é prioridade na sua vida? Se você não tem, estabeleça para ontem. Porque você é um adulto que tem obrigações a cumprir. E eu aposto com você que tem muita coisa que você deveria estar fazendo e não está, se deixando levar pelos eletrônicos, pela preguiça, pela monotonia. O Catecismo da Igreja Católica tem um parágrafo que nos diz sobre a perseverança na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Este dom inestimável podemos perdê-lo. São Paulo adverte isso a Timóteo. Combate o bom combate, com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Para vivermos, crescermos e perseverarmos até o fim, na fé, devemos alimentá-la. Pela palavra de Deus, devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser carregada de esperança e estar enraizada na fé da igreja. Se você tiver o catecismo e você quiser conferir, é o parágrafo 162. É muito claro o que o catecismo está nos dizendo. Nós precisamos ter boa consciência. O que é boa? Onde está a nossa consciência? Na nossa mente, na nossa razão. Ou seja, nós precisamos de conhecimento, gente. Não tem jeito. E está dizendo também que é um dom gratuito de Deus, mas que nós podemos perdê-la. Eu não sei se você conhece alguém que se declara ateu, que não acredita, que não tem fé, mas você já observou que essa pessoa em algum momento da vida ela teve fé? É um dom que está enraizado em nós, é um dom gratuito de Deus, mas se ela não for regada, se ela não for cuidada, alimentada, nós podemos perdê-la, nós podemos naufragar. Então nós precisamos alimentar a nossa fé, senão ela vai se esvair até o ponto de não restar mais nada. O alimento da nossa fé é a oração. Da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo, para quê? Para ficar deitado no sofá? Não é. Para termos força para trabalhar, para estudar. Preciso te dizer que se você acha que ser santo, ser constante, ser boa católica, ficar o dia inteiro rezando, você está extremamente enganado. Até mesmo aqueles que dedicam a sua vida exclusivamente a uma vida de oração, os religiosos, o dia deles é dividido em partes. Tem um momento de rezar, de estudar, de trabalhar e de descansar. Então, se você acha que você precisa só rezar sem praticar obras, sua fé é uma fé morta. Então, você precisa alimentar-se para trabalhar da mesma forma que o alimento é força para o seu corpo, a oração é o alimento da sua alma. Então você precisa rezar para ter forças para trabalhar. Então talvez o seu corpo esteja sadio, mas a sua alma está morrendo de fome, porque nós precisamos alimentá-la de boa consciência, e essa consciência, esse conhecimento, ele deve estar enraizado na fé da igreja. Eu vejo muitas pessoas querendo viver uma doutrina que elas mesmas criaram. A igreja tem uma moral, a igreja tem 2000 anos de tradição, 2000 anos de conhecimento, de ensinamentos, e a igreja é mãe, a igreja ensina aquilo que é o melhor para nós, não são puramente leis, privações, nada do tipo. A igreja nos ensina aquilo que deveria estar enraizado no nosso coração de forma natural. O catecismo, que é o ouvido e a boca da igreja, a tradição da igreja. Nós precisamos pautar a nossa vida naquilo que a igreja ensina e não aquilo que nós achamos que é. Muitas vezes nós estamos equivocados nas nossas concepções, nós precisamos ter humildade para reconhecer isso e para mudar. Se você é cristão católico, você precisa caminhar conforme a igreja católica caminha. E não porque é uma obrigação, é porque é o melhor para você, é aquilo que traz de verdade libertação. Eu vejo que muitas vezes pessoas caminham dentro da igreja, pautando a sua vida na própria doutrina que elas criaram, nem é algo que a igreja diz, e as pessoas elas vivem aprisionadas sob um jugo que é muito mais pesado que o jugo do mundo. E Jesus diz que o fardo é leve e o jugo é suave, porque
os ensinamentos da igreja, a moral da igreja não vem para nos aprisionar e para pesar sobre nós, vem para nos libertar com a verdade. Então nós precisamos pautar a nossa vida no conhecimento que a igreja traz. Nós temos muita dificuldade de lidar com o conhecimento, né, com a ciência. Existe até aquele pensamento muito comum de que fé e razão não se misturam, e pelo amor de Deus, isso é uma mentira tremenda. E eu vejo nisso, inclusive, uma armadilha do mundo, uma armadilha do demônio mesmo, para nos tirar da verdade, para nos tirar do verdadeiro amor. Nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Se você olhar na história da igreja, na vida dos santos, você vai ver o tanto de pessoas fantásticas na vida da igreja, grandes estudiosos, grandes gênios mesmo, Santo Agostinho, que era um cara fantástico, que ele inclusive parece que fugia da realidade. Ele escreveu tantos livros que se nós passássemos uma vida lendo somente os seus livros, era impossível que nós acabássemos. Era algo assim divino, era algo sobrenatural, o conhecimento, a ciência que estava dentro dele. Nós também temos Chesterton, que ainda não foi reconhecido pela igreja, canonizado, mas que, se Deus quiser, será um cara genial. Então tira essa ideia da sua cabeça de que conhecimento e fé não se misturam. A fé, ela é mais pautada na razão do que naquilo que nós sentimos. Nós precisamos conhecer para amar de verdade. É por isso que nós vemos pessoas que são fracas na fé, que são, por onde o vento manda, essas pessoas são vulneráveis, porque a sua fé está ancorada nos seus sentimentos e não no conhecimento. Então nós precisamos ser atentos a isso. Partindo do princípio de que você já entendeu por que você precisa ser constante, por que você não conseguiu até hoje, nada mais justo do que eu te dizer como você consegue ser constante. E aqui talvez algo sirva. O primeiro passo para ser constante, além dessa busca mesmo pelo conhecimento, é você estabelecer hábitos e ser fiel no pouco. Não queira ser aquilo que você ainda não é. Não queira exigir de você aquilo que você ainda não consegue. Se você quer se tornar um leitor, que é algo muito bom, algo muito produtivo, muito frutífero na nossa vida, não adianta você querer começar lendo um livro de 500 páginas. Você não vai conseguir. Então não queira dar passos maior que suas pernas conseguem. Aceita-te, supera-te, molda-te segundo o coração de Deus. Então comece com o pouco e seja fiel no pouco. Se você não consegue ser fiel nas pequenas coisas, você não vai conseguir ser fiel nas grandes coisas. E aqui eu te digo em tudo na sua vida. Se você não consegue ser paciente para esperar numa fila de lotérica de um mercado por meia hora, 1 hora no máximo, você não vai conseguir ser paciente com as pessoas, não vai ter paciência para viver a castidade enquanto solteiro, namorado, casado por uma vida inteira. Então a nossa vida, ela precisa ser moldada nas pequenas coisas. Ela está toda ligada. A nossa vida é como uma teia. Ela está toda emaranhada e nós precisamos ter cuidado para, ao tentarmos separar esses aspectos, apresentarmos diante do mundo, das pessoas, como pessoas mascaradas. Isso é algo terrível, é algo que mata a nós e mata os que estão ao nosso redor, de usarmos máscaras diferentes em locais diferentes. Nós precisamos ser únicos, precisamos ser completos em tudo que nós formos fazer. Outra questão muito importante é você ter modelos. Eu acredito que eu falei bastante sobre os santos aqui e você precisa ter modelos, nada mais justo que modelos daqueles que já chegaram lá, daqueles que já trilharam esse caminho, já passaram por aqui e conseguiram chegar lá. E também modelos no seu dia a dia. Você não pode se agarrar às pessoas como se elas fossem perfeitas, porque se elas caírem, você cai junto. Mas aquilo que é bom, aquilo que é admirável, você precisa se espelhar nessas pessoas e querer ser não como elas, mas melhor que elas. Uma vez eu conheci uma pessoa que falava muito sobre os santos e para mim aquilo não fazia sentido. Eu ficava, gente, quem são esses santos? Por que eles são santos? Por que eles são tão importantes assim? Mas eu agradeço muito porque eu acredito que foi nesse momento que Deus usou dessa ocasião para despertar isso no meu coração. E hoje eu sou apaixonada pela vida dos santos e os grandes amadurecimentos que Deus promoveu na minha vida foi grande parte disso através do estudo da vida dos santos. Porque você consegue entender como eles faziam para conseguir consertar o mesmo defeito que eu também tenho. Lidar com a qualidade, você consegue ir pautando sua vida nesses modelos e trilhar um caminho mais certo,
aspecto extremamente lindo e importante quando nós temos esses modelos que foram humanos como nós, pecadores como nós, tiveram as dificuldades como nós e conseguiram chegar lá. Existem muitos santos ao nosso redor e nós reconhecemos essas pessoas, pessoas boas, pessoas que estão tentando caminhar e nós podemos aprender muito com elas. Famílias santas por aí, muitos jovens santos, e tem santo para tudo que é gosto. A nossa igreja ela é muito rica. Nós temos santos casados como São Luís, Santa Zélia Martã, Santa Giana. Temos santos jovens como o Beato Carlo Acutis, que está prestes a ser canonizado, se Deus quiser. O que ele fazia era algo muito simples e que está intimamente ligado conosco. Ele mapeava milagres eucarísticos espalhados por todo o mundo e usava suas habilidades com tecnologia para fazer disso um apostolado, um blog. Temos inclusive santos que são crianças, os videntes de Fátima, né? Temos a Jacinta, a Lúcia, o Francisco. A Jacinta e o Francisco foram as primeiras crianças a serem canonizadas pela igreja como santos. Então se apegue a essas pessoas com amor, que eles têm muito a nos ensinar. São verdadeiros diretores espirituais para nós. Nós precisamos também entender de que santidade não é viver extremos. Não é viver como puritanos, não fazer nada, ou viver totalmente mundanos. Para ser santo, nós precisamos ser virtuosos. E a virtude ela não é um extremo nem outro. A virtude é o equilíbrio, ela está no meio. E eu vejo com muita tristeza muitas pessoas tentando viver como puritanos mesmo. Pelo amor de Deus, isso não é fé católica, isso não é fé cristã. Isso é algo totalmente descabido. Nós precisamos ser virtuosos. Se você nem sabe o que é virtude, mas diz viver buscando uma tal santidade, que santidade é essa que você quer viver? Nós precisamos ser virtuosos, nós precisamos ser equilibrados. A nossa vida ela precisa ser ordenada. Você pode talvez não acreditar e não viver uma fé, mas a sua fisiologia indica que você precisa estar sempre em ordem. Se você fica doente é porque algo saiu da ordem natural e não é bom ficar doente. Então talvez a sua alma esteja doente porque você está vivendo de forma desordenada em todos os sentidos, desequilibrado. Você precisa, para ser santo, ser virtuoso e se empenhe em descobrir as virtudes, em adquirir e não querer viver como uma falsa santidade. Que santidade é essa que você está buscando se você nem sabe o que é virtude? Talvez uma santidade que você inventou, uma santidade que não vai te levar para o céu, não vai gerar frutos. E também nós não podemos contar puramente com as nossas próprias forças. Nós somos causas secundárias. Esses dias eu estava lendo um livro que dizia que nós, por nossas próprias forças, nós não alcançamos Deus. E parece algo contraditório, né? Dizer que você precisa se esforçar, mas com as suas próprias forças você não vai encontrar Deus. Mas é de que é como que uma criança brincando com um adulto e esse adulto se deixa pegar por aquela criança que pensa ter alcançado aquilo, mas todos nós sabemos que não era verdade. A nossa caminhada com Deus ela é desse jeito. O nosso esforço ele é um sinal de que nós, a partir daquele momento, queremos ser encontrados. E Deus ele vem em nosso socorro. Então você precisa se esforçar, não porque você vai conseguir com as suas próprias forças, mas porque é um ciclo em que, partindo do seu esforço, Deus vem te encontrar, entende? Partindo do seu esforço, Deus vem com a graça, mas ele precisa que você tenha essa vontade de ser encontrado, e o seu esforço é você dizendo para Deus: Senhor, eu tô aqui. É como você ligando uma luzinha em cima de você para que ele te veja e ele venha ao seu encontro. Então nós precisamos também contar com a graça. Tudo na nossa vida é graça. Pede para Jesus todos os dias. Faz disso a sua oração. Senhor, me ensina a ser constante. Senhor, me ajuda. Nós só temos o hoje. Então nós precisamos por hoje não ser mais inconstante, por hoje não fazer mais o mal, por hoje ser melhor. Então nós precisamos contar com a graça. Nós precisamos contar com a ajuda de Deus. Falei que falaremos sobretudo sobre a vida de oração e vivência dos sacramentos. Como eu disse, a oração é o alimento da nossa alma. Então você pode muito bem estar saudável fisicamente, mas sua alma pode estar morrendo, porque você não tem vida de oração. E aqui eu não estou dizendo que você precisa rezar 3 rosários por dia, eu não estou dizendo que você precisa passar o dia inteiro rezando. Estou dizendo que a sua alma
ela precisa respirar. A nossa respiração fisiológica é o que nos mantém vivos, a oração é o respiro da nossa alma. Então você precisa fazer de Jesus o centro da sua vida em todo o seu dia a dia. Como que eu faço isso? Comece pelo simples. Você reza quando você acorda, antes de comer, ou você simplesmente avança na comida sem se lembrar de quem te deu aquele alimento? Tantas pessoas que não o têm e que tudo é graça. Reze antes de trabalhar, antes de estudar, reze antes de dormir. E quando você perceber, todo o seu dia girou em torno de Jesus de forma simples. E rezar faz toda a diferença. E à medida que você vai sendo fiel nesse pouco, você vai conseguir rezar uma dezena por dia, e depois que isso virar um hábito, você vai conseguir rezar o Santo Terço, e a graça vai te alcançando, o Espírito Santo vai te ajudando. Mas comece pelo pouco e seja fiel, e Jesus vai ser muito satisfeito, porque Jesus, ele não quer o muito, ele quer o pouco com amor e com verdade. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Faça do seu serviço oração. Nós precisamos entender de que obra, serviço é oração. Então, se você estiver fazendo algo contra a sua vontade, oferece para Jesus: Senhor, eu não estou querendo fazer, mas eu estou fazendo e te ofereço como oração. Se você está sentindo uma dor, Senhor, eu te ofereço essa dor pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, eu te ofereço como oração. E você vai ver que tudo na sua vida vai começar a fazer mais sentido, porque é oração sincera, e Jesus precisa de sinceridade, precisa de verdade. A partir do momento que você entende por que você precisa rezar, por que a oração é importante, a sua razão naturalmente te impele a fazer aquilo, porque é algo bom, e nós estamos sempre em busca do que é bom, belo e verdadeiro. É algo inato em nós. Então você vai ser jogado, lançado de forma muito natural e automática. E a vivência do sacramento da mesma forma. Procure entender o que acontece na confissão, o que acontece na Santa Missa, por que eu preciso disso. Entenda de que a igreja não precisa de você, você que precisa da igreja, você precisa da igreja para caminhar, para se salvar. É você que necessita, é a sua alma que está gritando. Jesus, ele não precisa de você, você que precisa dele. Ele usa de você porque ele quer, não porque ele precisa. Então entenda isso, entenda o que acontece, e você vai começar a ver o quão belo é viver os sacramentos, o quanto você necessita daquilo. É algo vital, uma questão de sobrevivência, não é algo negociável, não é parte da sua vida, é aquilo que tem que ser a sua vida. E tudo mais vai ser acrescentado. Outra coisa que te ajuda muito a ser constante é a prática do jejum. Pelo menos o que a igreja pede na sexta-feira, da mesma forma que todo domingo é para nós uma lembrança do domingo de ressurreição, e a quinta-feira é um dia de adoração, porque é a lembrança da última ceia do Senhor. A sexta-feira é sempre uma lembrança da sexta-feira da paixão, sexta-feira mais importante do ano, em que nós nos privamos da carne, nós fazemos esse sacrifício em honra ao nosso Senhor, que se entregou por nós, que se imolou por nós. Então, pelo menos o jejum toda sexta, abster-se de carne, faz pelo menos esse sacrifício por Jesus. Não é possível que depois de tudo que ele ofereceu por você, você não pode fazer um sacrifício tão pequeno assim por ele. E você vai perceber que você vai começar a ser mais forte, mais maduro, mais constante, mais perseverante. E eu espero de coração que eu tenha te ajudado, que você consiga, para que você possa alcançar tudo aquilo que você busca, todos os desejos do seu coração, as boas coisas. Deus quer que você seja constante. Deus te criou para dar certo, para ser feliz, para ser alguém nesse mundo. Então você precisa contar com a graça, mas também fazer a sua parte. Promover esse esforço em querer ser encontrado, entende? Eu espero muito que o Espírito Santo possa ter alcançado o seu coração. Se você quiser conversar mais comigo, talvez algo particular, pedir ajuda, eu estarei muito satisfeita em te ajudar. Você me encontra facilmente nas redes sociais como Sara Rabelo. Que Deus te abençoe e que você consiga ser fiel e constante. Salve Maria!